Atos capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. Bom, irmãos, nós iremos ministrar ao meu e ao seu coração conflito entre o Evangelho e as autoridades humanas. E isso não é novidade. É conflitante o Evangelho. O Evangelho vai causar conflito todas as vezes que você ir de encontro a um pensamento mundano vigente. Todas as vezes que você expor a palavra de Deus, ela vai de encontro, ela vai confrontar. Isso gera atrito, isso pode gerar até desgastes. Mas a igreja precisa entender que isso é inevitável, e a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem de entender que o conflito é algo comum, normal. Por quê? Porque a palavra deve nortear as nossas vidas. Não a filosofia, não a política, mas a palavra de Deus, não os meus achismos, não o que eu acho que é certo, mas sim a palavra de Deus deve nortear, direcionar a minha vida e a sua vida. E muitas vezes a igreja de Jesus Cristo não é direcionada pela palavra de Deus. Muitas vezes nós somos direcionados pelos nossos achismos culturais, os quais nós herdamos de família, algumas vezes pela imposição social, ou até mesmo a imposição política. E nós acreditamos fielmente nisso. Mas todas as vezes que você vai de encontro a uma pessoa que pensa diferente do Evangelho, e expõe o Evangelho a essa pessoa, isso vai gerar um conflito. Quem aqui nunca passou por um conflito? Quem aqui rebateu alguma coisa que alguém falou e disse, a palavra de Deus diz isso, e a outra pessoa ficou muito mal com isso, se sentiu mal com o que você falou e ficou um pouco chateado? Todos nós já passamos por isso. E se você é crente e ainda não passou por isso, você precisa rever as suas convicções, porque é conflitante. O pensamento de Deus com a sociedade vigente. Eu corto o cabelo aqui em Vicente de Carvalho. Mas de vez em quando a semana é bem agitada, aí eu corto lá perto do meu prédio. E eu já fui cortar o cabelo uma vez, e o cara estava começando a barbearia, então não tinha muitas coisas, e ali eu falei de Jesus, eu disse que eu era pastor, mas eu percebi logo que o argumento dele era um argumento muito forte na ideia socialista.
Só que ele foi arrumando a barbearia e passou muito tempo, e sem eu ir lá, porque sempre cortando aqui, e ontem eu resolvi tosar cabelo e barba, né? Tal. E de cara, quando eu chego lá na barbearia, tinha muita gente bebendo, porque barbearia hoje vende cerveja, tem videogame, esses negócios tudo. Barbearia não é só barbearia, é uma série de coisas. E tinha gente bebendo e tal, e de cara eu vi uma bandeira bem grande, Cuba. E eu sei que o cara não é cubano, sei que ele é brasileiro, de Guarujá. Nascido e criado no Guaiúbas, porque no dia que eu fui lá e o evangelizei, ele falou sobre isso. E aí eu comecei a olhar a barbearia enquanto esperava, e eu vi, se eu não estou equivocado, tinha vários livros de Karl Marx, e o Código de Marx. Eu disse, eita! E começaram a falar de política, e ele é professor universitário, porém barbeiro, faz as duas coisas, ensina pela internet. Começaram a falar de política e o barbeiro diz assim, o meu sonho é poder ter votado em São Paulo nessa eleição. Aí um cara, desapercebido, né, cortando o cabelo, disse assim, por quê? Ele disse, eu queria votar em Boulos. Aí ele disse, o que você acha, pastor? Eu disse, eu já sabia que você queria votar em Boulos. Todos os indícios aqui apontam para isso. Aí ele começou a rir, né? Por quê? Porque os ensinamentos de Karl Marx, e nada contra política ou seu partido, X ou S, é contraditório aos princípios do Evangelho. É diferente do que o Evangelho ensina. Então, quando nós ensinamos o Evangelho, isso gera um conflito interno na vida do outro, gera um incômodo. Algumas vezes perturba a vida do outro. Porque o Evangelho, ele deve ser anunciado e ele incomoda. Incomoda muito. Imagine se eu fosse falar sobre Karl Marx ali e sobre o Evangelho. Ia gerar um tumulto muito grande, porque o Evangelho incomoda. Mas nós precisamos ensinar a verdade do Evangelho. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, junto com Silas e também Timóteo, que agrega essa segunda viagem missionária, eles plantam uma igreja em Filipos, e aquela igreja é uma igreja maravilhosa e abençoada. É de uma forma tal que nós vemos nos relatos bíblicos que duas famílias de início se rendem ao Senhor Jesus, uma mulher é liberta, a igreja do Senhor é estabelecida naquela cidade. E depois de estabelecida, eles saem daquela cidade e eles vão para outras cidades para pregar o Evangelho. Você lê no verso 1 desse texto que eles passam por duas cidades. E eles não param e nem evangelizam naquelas cidades. Eles vão até Tessalônica, chega lá em Tessalônica, vão para a sinagoga em um sábado, e por 3 sábados seguidos, eles pregam a palavra de Deus, eles anunciam a Jesus Cristo, eles falam da verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de fazerem isso, a cidade há um avivamento tão grande que não só judeus, mas também homens distintos, mulheres distintas, se rende ao Senhor Jesus Cristo. Pessoa do povo gentil se agrega àquela igreja de forma tal que causam inveja nos líderes judeus e começam a fazer arruaça, a chamar a malandragem, e entra na casa de Jason, eles roubam e eles saqueiam e levam Jason e alguns irmãos até as autoridades e diz, esses homens, eles são
acusados. Esses aqui são aqueles que botam o mundo de cabeça para baixo. E após pagar uma fiança, eles são soltos. Se o evangelho é conflitante, e de fato é, nós precisamos, em primeiro lugar, coragem para viver o evangelho. Coragem de viver o evangelho. E viver o evangelho não é só seguir rituais. Viver o evangelho é ter uma relação com o próprio Deus, com o Senhor Jesus. Viver o evangelho é viver em sintonia com Deus Todo-Poderoso. E Paulo e a sua comitiva, eles viviam o evangelho de forma tal que aonde eles chegam, eles têm a missão de anunciar, de falar, de pregar, de levar o evangelho às pessoas. Eles entendem que quem vive o evangelho deve levar o evangelho em todos os lugares. Bom, você vive o evangelho? Quem vive o evangelho tem de ter como missão primária, não única, porém primária, levar o evangelho. Levar o evangelho a quem necessita. Falar de Jesus, do amor de Jesus, da verdade de Jesus. E naquele momento, lá na barbearia, teve uma oportunidade de eu falar do evangelho. E o cara contou: você viu lá no 1000 Graus, aquela criança que foi atropelada? Aí ele usou a expressão, aquele anjinho que morreu. Eu nem sabia a idade, mas a gente orou domingo por isso aqui. E aconteceu no domingo mesmo. Sábado, né? No sábado. E aí, ele disse assim, o barbeiro: eu fiquei emocionado com o testemunho do pai nas redes sociais. Eu não sei o que pode causar isso. Um pai que perde uma criança, um pai que não tem culpa, mas perdeu um filho. Um motorista que não tem culpa, o pai vai e diz que perdoa o motorista. Por que acontece isso? Aí um cara, antes de eu falar, disse: ele é pastor. Aí eu disse: ele não é só pastor, ele vive o evangelho. E comecei a falar do perdão de Deus, do amor de Deus e do sacrifício de Jesus na cruz. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a viver o evangelho. E quem vive o evangelho deve viver o evangelho com sabedoria. E esse texto nos ensina que o evangelho é vivido com sabedoria, de forma tal. Eu quero chamar a sua atenção ao verso de número 2, de forma tal que a palavra de Deus vai dizer assim: Paulo, seguindo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados e arrazoavam com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo pudesse e ressurgisse dentre os mortos. Esse dizia: ele é o Cristo, Jesus, que vos anuncia. Viver o evangelho pressupõe ter sabedoria e usar as estratégias corretas. No verso 1, você vai ver que ele chega nessa cidade e ele vai para a sinagoga. Nessa cidade, ele vai para a sinagoga, e lá na sinagoga ele expõe o evangelho por 3 dias. A sinagoga foi feita no período persa, quando o governador, o imperador persa entendeu que deveria dar uma liberdade ao povo de cultuar o seu Deus. E aí foi fundada a sinagoga. Se você entender, a ideia de estratégia está tão marcante em quase tudo da vida. Por exemplo, Tessalônica era uma cidade que herdou o nome da mulher de Filipe. Filipe colocou esse nome nela. E era a capital daquela região.
E por estratégia, Xerxes, imperador persa, fez o primeiro grande porto importante naquela cidade. Uma cidade de muita importância no decorrer dos anos. Uma cidade que passou por vários imperadores, uma cidade que se manteve grande. Uma cidade que no período que o apóstolo Paulo chegou lá, tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Sabe o que é isso para uma cidade daquele período? Era uma das grandes metrópoles do mundo existente naqueles dias. Essa é uma das poucas cidades bíblicas que vive até hoje, porém, e que existe até hoje. Não é mais o nome Tessalonicense, mas é Salônica. Essa cidade é uma cidade da Grécia, hoje tem 250 mil habitantes e é a segunda cidade mais importante da Grécia. Mas no período de Paulo, ela era a cidade mais importante. Então Paulo usa a estratégia de alcançar a cidade mais importante. Com a pregação do evangelho, ele vai levar o evangelho lá. Isso é estratégia. Algumas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor de forma relaxada, sem estratégia, sem intencionalidade. Mas aqui há uma estratégia, uma intenção. E quando ele chega naquela cidade, ele vai pregar no lugar certo. Irmãos, há muitas maneiras de plantar igreja. Você pode começar uma igreja com um grupo pequeno. Faz um grupo pequeno que vai crescendo, crescendo. Até se tornar uma igreja. Você pode plantar uma igreja como a igreja presbiteriana plantava no passado. Ela construía um templo, depois mandava uma equipe para evangelizar, e algumas vezes equipes de igrejas vizinhas, e aí formavam uma igreja. Ou como a Assembleia de Deus do passado, e aí eu estou remetendo ao passado. A Assembleia de Deus do passado é quando alguém era crente em uma cidade, mudava para outra cidade, e ele procurava a igreja Assembleia de Deus, não encontrava, então ele fazia da sua própria casa uma Assembleia de Deus. E começava a evangelizar. A igreja batista tinha uma prática de, não existe mais, mas no passado, de evangelização pessoal, e isso com muita intencionalidade. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai para o lugar certo, ele vai levar o evangelho, ele não apronta uma igreja para atrair o povo, ele entende que o mais importante é o evangelho, então ele vai aonde tem gente. E aonde tem gente? Na sinagoga. Então ele vai lá levar o evangelho. Moody chega numa cidade e ele vê que o prefeito da cidade morreu. E porque o prefeito da cidade morreu, muita gente ficou na frente e na rua da casa onde o prefeito estava sendo velado. E quando ele viu a quantidade de pessoas, ele resolveu alugar uma casa do outro lado para fazer um culto, porque nós devemos levar o evangelho aonde tem gente. Essa é uma ideia de pregar no lugar certo. Mas o apóstolo Paulo vive o evangelho, não só prega no lugar certo. Ele, de uma forma muito especial, ele usa o tempo certo. Ele vai pregar no sábado, não basta ser na sinagoga em qualquer dia. Apesar do judeu ter um bom costume de orar 3 vezes ao dia, nos momentos de oração, mas ele entende que há um tempo certo. E o tempo certo é o culto do sábado, onde vinha pessoas que amavam a Deus, pessoas que queriam servir a Deus, pessoas que não conheciam a Deus, mas queriam conhecer também, pessoas que não eram judeus, mas que tinham o interesse de conhecer, e ele entende que deve pregar no lugar certo. Então o que é que ele faz? Ele vai no sábado, e não só um sábado, ele vai 3 sábados pregando a palavra de Deus no tempo certo. Ele usou o meio certo para fazer isso.
O meio certo é uma comunicação correta a respeito das Escrituras, o meio da qual pudesse apontar Cristo como Rei e Messias. E, acima de tudo, ele usou a mensagem certa. E a mensagem certa é que sobre a vida de Jesus, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Então ele falou de forma clara e plena, mas é necessário ter coragem para viver o Evangelho, porque quando nós vivemos o Evangelho, devemos entender que tem implicações para as nossas vidas. A igreja de hoje, ela precisa, em nome de Jesus, entender os meios, os melhores meios para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. E se o meio do passado que mais alcançava pessoas era a rádio, nos nossos dias o meio que mais alcança pessoas não é televisão, é redes sociais. Então a igreja, ela precisa propagar o Evangelho com os melhores meios, mas a igreja precisa usar os melhores recursos, fazer coisas bonitas, que atraia, para que as pessoas possam se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que nós sempre confiamos e acreditamos que o nosso Deus, através do Santo Espírito, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas precisamos usar os melhores métodos, seja ele diversos ou pontual. Precisamos usar os melhores métodos no lugar certo, e isso é algo maravilhoso, e nunca devemos esquecer que nós devemos anunciar a melhor mensagem, e a melhor mensagem é uma mensagem de esperança, a melhor mensagem é uma mensagem de fé, a melhor mensagem é a mensagem da cruz, a melhor mensagem é cristocêntrica, tem de ter Cristo trazendo esperança, colocando fé, trazendo perdão, mudança e salvação. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos parar e pensar quais são os melhores meios de anunciarmos o Evangelho. Qual os melhores recursos para isso ir avante? Quais os melhores métodos? Já que nós temos a melhor mensagem, mensagem da cruz. E quando entendemos essa verdade, nós precisamos, em nome de Jesus, ter coragem para proclamar o Evangelho. O verso 2 e 3, ainda falando sobre ele, eles têm coragem de proclamar o Evangelho. Eles anunciam que Jesus Cristo é o Messias. Coisa linda, nos 3 sábados, eles estão anunciando a respeito de Jesus, a respeito de quem é Jesus. Coisa simples que nós estudamos no catecúmenos de cara, quem é Jesus? E a ideia deles é anunciar que Jesus é o Messias, Ele é o prometido, é o enviado de Deus, é quem os Salmos falou, quem os profetas diziam, Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o prometido a Davi. Nós precisamos anunciar quem é Jesus. Mas não só quem é Jesus, nós precisamos anunciar a obra redentora de Cristo, que é salvação e reconciliação. Em outras palavras, o que Jesus faz. E eles têm essa sensibilidade de anunciar o que Jesus faz. O que Jesus faz, Ele nos salva do pecado, da consequência do pecado. O que Ele nos faz? Ele nos reconcilia com Deus. E porque precisamos disso? Segundo Isaías diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então o que é que esse Messias, que é Jesus, faz? Ele traz salvação e reconciliação. Mas quando nós proclamamos o Evangelho, nós precisamos incluir os gentios, todos os povos, línguas, nações, pessoas de toda raça, de toda condição financeira e intelectual, deve se render e ser alcançada pelo senhorio de Jesus Cristo.
em todo momento. E a igreja do Senhor Jesus Cristo deve se preocupar em anunciar. Domingo esteve pregando aqui um missionário, Tom, que ele faz trabalho com hispanos. E uma vez eu vi um professor de missiologia falando que São Paulo deveria ser a maior agência missionária do mundo. Sabe por quê? Porque é um lugar de preparar missionários com o povo de todo mundo. Tem praticamente colônia de quase todo mundo conhecido lá. Pessoas que precisam ser evangelizadas. Pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas alguns crentes, infelizmente, em vez de olhar com esse olhar do Evangelho, algumas vezes olham com um olhar social. Sabe qual é o olhar social? Eu já vi alguém comigo olhar um angolano em São Paulo e dizer: esse povo aí, ó, vem roubar o nosso emprego. Isso é um olhar social, não é um olhar de Cristo, não é um olhar de misericórdia, não é um olhar de amor, não é entender e ver como a palavra de Deus tratava o estrangeiro no Antigo Testamento e como Jesus Cristo deseja ser conhecida a todas as nações, povos, línguas, de todas as tribos. Então o Evangelho, e precisa ter coragem para anunciar fora dos padrões. E incluir gentios não está nos padrões da igreja. Está fora daquela igreja, naquele período, está fora do padrão. O padrão era o judaísmo. Mas acima de tudo precisa coragem para anunciar não só que Jesus é o Messias, não só o que ele faz traz salvação e reconciliação, não só a respeito da inclusão, que o nosso Deus fala a todos os povos, línguas e nações, mas precisamos ter coragem para proclamar quem Jesus Cristo é. E ele é rei, rei absoluto. E algumas vezes nós esquecemos quem Jesus Cristo é. E ouvimos algumas notícias e ficamos tristes, porque esquecemos quem Jesus Cristo é. Por exemplo, você acabou de ouvir alguns dias atrás que, infelizmente, houve um aumento de imposto. A Câmara dos Deputados votaram e passou um aumento de imposto. Então, o plano de saúde vai 30% a mais. Um bocado de itens da cesta básica que ia baixar vai aumentar. E algum ou outra voz grita o contrário. Nesse aumento, a carga tributária do Brasil se tornou a maior do mundo. Se tornou a maior do mundo. E nós ouvimos essas notícias e talvez causa um desânimo no coração. Saber que vai aumentar tudo. Algumas vezes eu assisti um TikTok que o cara falava sobre Paraguai e não quero que você vá para lá não, viu? Fique aqui conosco. Mas o cara disse que nós usamos a mesma energia que o Paraguai usa, da Itaipu. Porém, um preço totalmente diferente. E você fica, meu Deus, aonde é que isso vai chegar? E algumas vezes nos causa um certo temor e agonia, porque nós esquecemos quem Jesus Cristo é. Ele é o rei que governa todas as coisas, tudo está no seu controle, tudo está no seu domínio. Ele é o Senhor das nossas vidas, das nossas finanças, da nossa nação, da economia do Brasil, da economia do seu lar. Ele é o Senhor, Ele é rei.
Precisamos entender isso. Precisamos compreender essa verdade constantemente em nome de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Messias. O que ele faz? Ele salva, ele reconcilia. O que ele inclui? Mas ele é rei. E é rei sobre todas as coisas, e precisava coragem para dizer que Jesus Cristo era rei, e esses homens, eles falavam que Jesus Cristo era rei, e isso podia causar a sua própria morte por esse motivo, mas eles não se calavam de dizer que Jesus Cristo é o rei, que governa todas as coisas, que está acima de tudo, inclusive de César. Em meio a esse conflito do evangelho e das autoridades humanas, é necessário ter coragem para explicar as Escrituras com clareza. E ainda no verso 2 e 3, eu chamo a sua atenção para entender como Paulo explicava as Escrituras. Diz a palavra de Deus que Paulo arrazoava, ensinando, e aqui é a ideia de dialogava com a igreja na sinagoga, e o diálogo, a razoar aqui nesse diálogo, era um diálogo de perguntas e de respostas. Como ele estava ensinando e apontando a ideia que Jesus Cristo é o Messias, possivelmente ele fazia perguntas da seguinte forma, e esperava a resposta do povo. O Messias irá vir? E o povo judeu lá na sinagoga disse sim. Ele é prometido? Povo, sim. Foi prometido a quem? E eles começavam a falar, foi prometido por Isaías, foi prometido a Davi, e falava a respeito de todos os profetas. Eles faziam a pergunta, o povo respondia, e nesse diálogo eles ensinavam a verdade de Deus. Mas ele não usa só um método de arrazoar, que dá essa ideia de perguntas e resposta. Ele expõe o conteúdo, ele explica de forma clara o conteúdo do Evangelho. Ele explica a Escritura, que levava o povo a compreender, através das perguntas e da explicação lógica, e a ação, acima de tudo, do Espírito Santo e o poder de Deus, de levar os homens e as mulheres a se renderem ao senhorio de Jesus Cristo. E tudo isso com a ideia de anunciar Jesus, o Messias. Sabe, parece que a igreja não tem mais a ideia e nem coragem de explicar as Escrituras. Porque quem é professor na igreja gosta de ensinar na igreja. Mas a questão é, você tem ensinado, seja de forma por perguntas e respostas, ou por uma exposição, uma explicação do conteúdo do Evangelho, de tal forma que você tem apontado a Cristo? Você tem feito isso com seus amigos, vizinhos, conhecidos? Será se você tem entendido da missão primordiária da igreja, que é ter coragem para anunciar quem Jesus Cristo é? E em quarto e último lugar, eles tinham coragem mesmo tendo prejuízo de viver o reino de Deus. E quando você vê a palavra de Deus, você vê que aquela igreja em Tessalônica, ela sofreu uma perseguição e oposição. Geralmente a perseguição e a oposição era levantada como quando uma lei era contrariada. Quando um princípio era contrariado ou contraditório aos princípios cultural e religioso. Mas quando você lê o verso 5, você vê que a oposição acontece por causa de inveja. Coisa triste.
Quando você lê o verso 5, você vê que se acendeu a inveja nos judeus. Mas sabe por que se acendeu? Porque aquela igreja que estava nascendo começou a crescer de forma tal e extraordinária que causou inveja nos outros. E essa inveja causou tanta situação difícil a tal ponto de reunir um grupo para fazer um alvoroço, saquear uma casa e prender ou até mesmo matar Paulo, Silas, Timóteo e alguns agregados a essa nova ideia que era o Evangelho. Então, a oposição se levanta com inveja. Que coisa triste, que coisa terrível. Mas eles tiveram coragem também de, em meio a tristeza e lutas e dificuldades, mesmo causando dano, não desistir de viver o Evangelho. Eles entraram na casa de Jason, pegaram ele, ou Jason, pegaram ele, levaram ele e alguns perante as autoridades e disseram, agora, movido pela inveja, eles usaram um argumento político. Esses homens são acusados de levar o mundo para baixo. Eu não sei se você já leu alguma coisa parecida. Aqui é a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento, foi Tessalonicense. Foi para essa igreja que Paulo escreve, e é o primeiro escrito do Novo Testamento. Onde Paulo olha aquela igreja, no capítulo 1, ele elogia a fé, o amor e a esperança daquela igreja em Jesus Cristo. Parece que isso era tão firmado na mente daqueles homens, que eles entendiam que podia causar danos, prejuízos para a vida deles. Mas eles iam ficar firmes na fé. Então esses homens foram acusados. Eles tiveram de pagar uma multa. Mas sabe, irmãos, eles continuaram firmes. Quando você lê o verso 7, você vê que eles é arrastado, e no verso 9, você vê que eles pagam a multa. E eles conviveram o tempo todo com o dilema sobre a obediência a leis humanas ou a lei divina. O que é que eu vou fazer? Eu vou obedecer a Deus, mesmo tendo prejuízo, ou vou obedecer à lei humana? Essa igreja, ela teve fé, esperança, que o nosso reino não se limita a esse mundo, esperança de vida eterna, esperança de salvação, esperança que Deus vai nos preparar um lugar na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo elogia essa igreja que vivia nesse dilema, mas optava por obedecer a Deus, elogiando a fé, o amor e a esperança. Essa igreja não se rendeu à oposição. Eles continuaram crescendo, crescendo e crescendo, porque eles tiveram coragem dada pelo Espírito Santo para viver o Evangelho, porque eles tiveram coragem para proclamar o Evangelho, coragem para explicar o Evangelho e coragem para viver o reino de Deus, mesmo tendo danos na sua própria vida. Você tem tido coragem? Coragem de falar quem Jesus é, coragem de falar do que Ele pode fazer, coragem de ser um instrumento dEle para explicar a boa notícia do Evangelho. Você tem tido coragem? A igreja precisa ir avante e não se render ao padrão do mundo, e ter coragem de anunciar, de viver e de explicar, mesmo que isso cause danos às nossas vidas. A igreja foi avante, essa igreja sobreviveu, essa cidade sobreviveu, essa igreja é elogiada por 3 coisas marcantes que deve ter em nossa vida: fé, amor
e esperança. Você tem tido essa coragem? Que Deus possa te abençoar a viver o Evangelho, a proclamar o Evangelho, a explicar o Evangelho e a sofrer pelo Evangelho. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada pessoa que adentrou nesse santo lugar, que sabe, ó Deus, que o Senhor é Rei, mas algumas vezes é assaltado, ó Deus, com as situações da vida, a fé, a esperança, o amor. Que o Senhor possa renovar em nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar a vivermos cada vez para a tua glória, compreendendo que o Senhor é Rei absoluto, que o teu povo tem um governo que merece. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entender que o Senhor abençoa e exerce juízo para o bem do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, amados.